o melhor equipamento, o melhor material, se a gente não consegue extrair o máximo desse equipamento, desse material, né? E só para adiantar para vocês, hoje, baseado nas pesquisas que a gente faz aqui na faculdade, e até sobre o que a gente lê, eu acredito que o Valo X seja o melhor equipamento disponível no mercado. Mas para vocês usarem esse equipamento de maneira adequada, a gente precisa conhecer algumas características e ver como que a gente consegue otimizar esse uso. Tudo bem? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, por favor, eu peço que vocês. Eu acho que tudo bem, né, Natália, eles interromperem, perguntarem? Ou é melhor Claro. guardar para o final? Não, eu acho que eles podem sim, é só levantar a mão, que daí eu falo para você, e aí a gente vai trocando uma ideia. Ótimo. Mas só para me apresentar, hoje eu sou professor aqui do Departamento de Dentística, aqui da Faculdade de Odontologia da USP. Eu tenho, junto com a professora Thais, um curso de especialização em dentística aqui na Fundecto, que é a fundação da própria USP. Eu fiz toda a minha formação de dentista, de cirurgião dentista, o mestrado, o doutorado aqui na USP. E durante o meu estágio de doutorado, eu tive a oportunidade de fazer esse estágio lá na Dalhousie University, sob orientação do professor Richard Price. Então, muito do que eu vou apresentar aqui é muita coisa que ele me ensinou e até de coisas que a gente fez de pesquisa em conjunto, né? E aí, sempre gosto de começar a aula de fotoativação mostrando a real importância da fotoativação e quantas vezes a gente utiliza um equipamento fotoativador dentro da odontologia, né? Para pensar no dia a dia clínico de vocês, quantas vezes vocês utilizam o equipamento foto, né? E aí eu gostei da ideia de colocar um caso, mesmo uma manequim aqui, mas para mostrar num procedimento simples, que é considerado simples, que é uma restauração em resina composta de classe 1, quantas vezes a gente precisa lançar mão de um equipamento fotopolinizador, né? Então aqui, por exemplo, vou fazer uma cavidade classe 1, uma restauração numa qualidade classe 1. Primeiro eu vou lá, meço essa cavidade, aí aplico o ácido fosfórico para fazer o condicionamento ácido, e aí aplico o sistema adesivo, independente de qual sistema adesivo você vai aplicar, mas esse sistema adesivo, em quase 100% dos casos, é fotopolimerizável, né? Então a gente fotoativa. Aí depois disso a gente pode colocar uma camada de resina, e aí eu tenho utilizado cada vez mais uma técnica incremental horizontal ao invés de uma técnica incremental oblíqua, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente coloca uma camada de resina com opacidade de dentina, espalha ela e a gente pode dividir os sulcos, já desenhar esses sulcos de acordo com a anatomia do dente, e aí depois a gente faz o quê? A gente fotopolimeriza essa camada de resina de dentina, com opacidade de dentina. E aí, a partir daí, a gente deixa uma espessura para um espaço para ter um incremento de resina com opacidade de esmalte. E aí eu gosto, eu sei que tem gente que odeia e o paciente nem liga para isso, mas eu gosto de utilizar algum tipo de pigmento, né? E aí só para evidenciar o suco, não para deixar caracterizar muito profundamente ou fazer um suco pigmentado. Eu acho que fica mais bonito. Só que daí esses pigmentos também são fotopolimerizáveis, né? Então, mais uma vez, a gente vai lançar a mão de um equipamento fotopolimerizador. Aí depois a gente coloca vai construindo as camadas com resina com opacidade de esmalte e aí eu vou colocando cúspide a cúspide, né? Aí tem um pelinho junto que a gente tira depois, né? Sempre quando você vai fotografar você vê coisas absurdas, mas eu tirei esse pelinho, prometo para vocês. E aí a gente vai conformando essas cúspides, né? Essa resina de esmalte. E aí, cúspide a cúspide, eu vou fotopolimizando. Então, mesovestibular, faço, polimerizo, dígito vestibular, esculpo, fotopolimerizo. Aí depois as palatinas, mesopalatina, polimerizo, dispalatina, polimerizo. E aí, depois disso, eu ainda gosto de utilizar um selante de superfície. E aí, no caso, a Ultradent tem um Permacil que eu uso bastante para não como um glaze, como muita gente usa, mas como um selante de superfície mesmo, para evitar, não sei se já aconteceu com vocês na hora de fazer um polimento
um acabamento acaba ficando pontinhos mais esbranquiçados de porosidade, onde entra algum resíduo de polidor, algum resíduo de resina composta. Isso é extremamente difícil de sair, né? Então, com o selante de superfície, a gente consegue passar esse selante de superfície na superfície, e aí, após isso, dá o acabamento, o polimento, então a gente consegue uma superfície muito mais lisa e polida aí. Mas esse selante de superfície também é fotopolimerizado. Então, a gente fotopolimeriza mais uma vez. Então, num caso simples como esse, não sei se vocês contaram, mas eu acredito, se minhas contas não estão erradas, que a gente utilizou um fotopolimizador 8 vezes. Um caso simples como é uma restauração de classe 1. Quantas vezes vocês não pagam uma restauração de classe 1 no dia a dia clínico de vocês, né? E aí, muita gente se preocupa muito com qual resina composta a gente vai utilizar, se é uma resina book fill, se é uma resina convencional, que você vai usar com uma técnica incremental, qual a opacidade dessa resina, se ela é monocromática ou se ela tem um sistema simplificado de cores. Mas eu vou dizer que não adianta a gente utilizar a melhor resina composta se a gente não fotopolimerizar essa resina de maneira adequada. Se a gente não fotoativar essa resina de maneira adequada, ela não vai ter todas as propriedades que o fabricante espera que essa resina tenha. E que o fabricante e que a gente espera que essa resina tenha, né? O professor Richard Price, ele tem uma frase que eu gosto bastante de pensar desse modo, é que a resina é vendida para a gente como algo inacabado, né? A resina está dentro do tubo lá e está com uma consistência que você consegue esculpir ela. Então a gente remove essa resina do tubo, insere na cavidade, conforma e depois fotoativa. Ou seja, o último passo da produção desse material, ou que vai realmente garantir as propriedades mecânicas e físicas desse material, depende do cirurgião dentista. Então, o dentista que vai lá, a gente que vai lá pegar, tirar a resina do tubo, conformar e fotoativar. E se a gente não fizer isso direito, o material não vai funcionar de maneira adequada. E muitas vezes não é o material que é o problema, muitas vezes é a gente que não é treinado bem o suficiente para conseguir fazer essa fotopolimerização de maneira adequada. O mesmo acontece para sistema adesivo. Então não adianta a gente utilizar o melhor sistema adesivo se eu vou usar passo único ou 2 passos, ou se eu vou usar um condicionilado, um autocondicionante. Nada disso vai adiantar se você não fotopolimerizar o adesivo de maneira adequada. Tem estudos que mostram que a resistência de união de uma restauração, de um sistema adesivo, que um sistema adesivo promove, ela vai ser reduzido se a gente não fotopolimerizar esse sistema adesivo de maneira adequada. Então, também a gente precisa se preocupar com a fotopolimerização do sistema adesivo. E para conseguir fotopolimerizar isso tudo, a gente precisa de equipamentos fotopolimerizadores, né? Então, só para mostrar para vocês a real importância da fotoativação na odontologia, né? E não só para confecção, não só para a gente fazer restaurações diretas, para a gente fazer restaurações indiretas, para a gente fazer attachments, para fazer diversas situações e diversas especialidades hoje utilizam pelo menos um passo de fotopolimerização aí no dia a dia clínico. E aí, uma informação é que se a gente não tem uma restauração polimerizada adequadamente, a gente vai ter um grau de conversão, não sei se vocês lembram de grau de conversão, mas grau de conversão de monômeros em polímeros. Então, quando a gente polimeriza, a reação de polimerização é basicamente essa conversão de monômeros em polímeros. E quanto maior esse grau de conversão de monômeros em polímeros, melhor vai ser o resultado da nossa restauração. E quanto menor for esse grau de conversão, pior vai ser o resultado da nossa restauração, né? Então, se a gente não polimeriza se a gente não fotopolimeriza essa restauração adequadamente, a gente vai ter um grau de conversão reduzido, e aí isso vai levar a todas as consequências que a gente tem aqui. Então, propriedades mecânicas reduzidas, então a gente tem uma restauração que está mais suscetível à fratura, a gente vai ter uma adesão prejudicada, então é uma restauração que pode se soltar mais fácil, uma menor biocompatibilidade, porque nenhum monômero é biocompatível, mas a partir do momento que ele vira um polímero, ele se torna mais inerte. E aí, de acordo com o nosso grau de conversão, ou o grau de conversão da resina composta ou do material restaurador, a gente vai ter uma maior ou menor biocompatibilidade. Então, imagina numa região cervical, se a gente tem
uma restauração que não está bem polimerizada, a gente pode ter uma consequência que vai ser uma inflamação gengival nessa região, o que é bem complexo e bem assustador, eu até diria, para uma restauração que a gente está fazendo, né? Em vez de estar promovendo saúde, a gente está indo contra a saúde do nosso paciente, né? Além disso, uma resina não bem polimerizada vai ter uma maior probabilidade de manchamento. E então isso nos leva a concluir que ela vai ter uma maior degradação a longo prazo e ela vai ter uma menor durabilidade. E a gente gostaria de ter uma restauração que vai durar bastante tempo. E pensando nisso, pensando até na diversidade de equipamentos fotopolimerizadores, a gente tem um artigo aqui mostrando o custo, na verdade, a relação entre o custo de um equipamento fotopolimerizador e aspectos que são importantes desses equipamentos fotopolimerizadores, que vocês vão ver, a gente vai falar rapidamente sobre isso, que são a potência, o espectro de emissão, a hesitância e o perfil do feixe de luz, né? E aqui só concluindo, ou só dando um resumão do que esse artigo mostra, é que não existe milagre, né? Equipamentos mais caros vão entregar melhor qualidade, enquanto equipamentos mais baratos eles não conseguem entregar uma qualidade tão boa quanto esses equipamentos caros. E aí todo mundo reclama do preço do Valo X e tal, mas vocês vão ver que tem muita tecnologia envolvida no Valo X que leva isso até um custo maior, até um custo maior de produção. Então, não é só a marca Valo que vai levar um preço maior. É realmente a construção do equipamento e todas as características que a gente vai conversar sobre ele. Mas aqui mostra, eles dizem que os equipamentos de maior custo normalmente entregam maior potência e tem pontas com tamanho maior. E a gente vai entender o porquê pontas com tamanho maior fazem sentido quando a gente vai fazer restaurações ou vai fazer procedimentos no nosso dia a dia clínico. Então, pensando em diâmetro de ponta, quando a gente tem uma ponta menor, a gente vai ter uma cobertura menor do feixe de luz. Então, isso pode nos levar à necessidade de múltiplas exposições para conseguir polimerizar uma restauração que tem uma área muito grande. É claro que se fizer uma técnica incremental usando incrementos muito pequenos, com certeza isso não vai ser um problema, né? Mas quando você usa porções maiores de resina composta, por exemplo, vou fazer uma restauração com resina bulk fill. Não sei se vocês usam resina bulk fill, mas com certeza você precisa de um equipamento fotopolinizador com um diâmetro de ponta maior. Ou então, que nem eu mostrei na restauração de classe 1, tenho feito técnica incremental horizontal. A técnica incremental horizontal, apesar da espessura do incremento não ser tão grande, a gente tem uma área maior de material restaurador. E a gente precisa cobrir esse material todo com luz para aonde não chega a luz não vai polimerizar o material. Então a gente precisa cobrir a restauração toda com luz. E além disso, a gente tem uma diminuição da chance de erro, né? Então, se a gente tem uma ponta pequena como essa, que é exatamente do tamanho da restauração, se a gente mexe um pouquinho essa ponta sobre a restauração, já vai ter região que não está sendo coberta por luz. Se a gente tem uma ponta maior, bem maior do que a restauração, mesmo que a gente mexa o equipamento em cima da restauração, ainda vai ter luz chegando nesse material restaurador. Então, esse é um ponto que vale a pena a gente considerar quando a gente pensa em tamanho de ponta. E aí, pensando em cobertura do feixe de luz, olha que interessante essa imagem de um artigo que a gente publicou há algum tempo já. É uma restauração médio-oclusal, onde, quando a gente tem equipamentos com a ponteira pequena, imagina que essa imagem colorida é o tamanho da ponteira do equipamento fotopolimerizador. Então, quando a gente tem ponteiras maiores, a gente consegue cobrir essa restauração toda em menos pontos de fotopolimerização. Agora, se a gente tem pontas pequenas, olha o tanto de pontos de fotopolimização que a gente precisa fazer para cobrir a restauração toda. Isso leva a gente a maior tempo, então a gente precisa ficar mais tempo fotopolimerizando. E outro ponto que a gente vai discutir mais para frente é um aumento de temperatura. Então, quanto mais tempo você fica fotopolimerizando, maior vai ser o aumento da temperatura que a gente vai promover naquele tecido dental, tá?
Então, imaginei o seguinte: ah, tá, mas eu não uso restauração, não uso resina bulk fill, eu só faço técnica incremental. Tá, incremental oblíquo ainda, não pode ser nem incremental horizontal, né? Tá, mas você não faz faceta, por exemplo? Eu nunca fiz uma faceta em resina composta, porque a gente preconiza normalmente fazer essa última camada num incremento só, para evitar ter alguma linha de emenda entre esses diferentes incrementos, né? E para cobrir esse último incremento da faceta, a gente precisa ter uma ponteira maior, senão a gente vai ter que fazer vários pontos de fotopolimerização. Então, assim, utilizando uma ponteira maior, a gente consegue cobrir esse dente todo com luz de uma vez só, né? E olha que interessante aqui, outro. Aqui não é nem um estudo, né? Eu fiz só uma prévia para ver se valia a pena a gente fazer um estudo. Peguei discos de resina composta e aí fotopolimerizei um ponto de fotopolimerização em cada disco. Aí o pequeno ali que está escrito é com uma ponta pequena. Então o tamanho da ponta é exatamente essa linha tracejada em amarelo e com uma ponta grande na direita, que é essa linha tracejada em amarelo. Então, quando a gente tem cobertura por luz, aí depois que eu polimerizei, eu coloquei isso em vinho tinto, né? E aí deixei uma semana em vinho tinto só para ver o quanto que isso pigmenta, né? Então, quando a gente não tem cobertura por luz, olha como pigmenta mais do que quando a gente tem cobertura por luz. Então, pensa numa faceta em resina composta. Se eu polimerizar só um ponta nessa faceta, o paciente pode ter um manchamento dessa restauração, e aí isso pode levar à necessidade de troca dessa restauração precocemente, né? Então, a gente precisa pensar em cobrir essa restauração inteira por luz, tá? E aí tá, a ideia de ter uma ponta grande não é. Todo mundo sabe que é interessante ter uma ponta grande, né? Não é só o Ultradente que sabe que ter essa ponta grande é interessante. Todos os outros fabricantes também sabem. E aí, por que que os outros fabricantes não fazem essa ponta grande, né? Porque é tão difícil assim? E porque só o Valo X ou então o Valo Grand tem essas pontas maiores, né? Porque realmente é difícil aumentar essa ponta. Isso envolve muita tecnologia, né? Então, para vocês terem ideia, o que a gente considera na hora de caracterizar um equipamento fotopolimerizador é a irradiância que esse equipamento emite. Então, é a quantidade de luz emitida por uma determinada área. Então, é potência por uma determinada área. E aí, a irradiância, como ela é potência por área, se a gente aumenta o tamanho da ponta do equipamento, a gente está aumentando a área. Para a gente manter a mesma irradiância desse equipamento, o que a gente precisa fazer? Se a gente aumentar a área, a gente precisa aumentar a potência desse equipamento fotopolimerizador. E aumentar a potência de um equipamento fotopolimerizador não é algo tão simples assim. Para você manter essa potência e manter estável durante um determinado tempo e garantir a durabilidade desse equipamento é algo que é bem complexo. E aí, por isso que não são muitos fabricantes que fazem essa ponteira maior. Na verdade, os fabricantes fazem o oposto, né? Como a potência do equipamento deles não é muito grande, não é boa, não é grande o suficiente, o que que eles fazem? Eles diminuem o tamanho da ponta, para quê? Para ter uma área menor e para matematicamente essa irradiância ficar maior. Então, vocês vão ver que a maior parte dos equipamentos que não tem uma qualidade tão boa assim, vocês vão ver que a ponta deles é bem pequenininha. E aí isso é exatamente porque o equipamento não tem potência o suficiente. E aí, o que que é mais fácil? Aumentar a potência ou diminuir a ponteira? Aí diminuir a ponteira é muito mais fácil, por isso que eles recorrem a esse artifício, né? E aí envolve muita tecnologia que a gente já discutiu sobre isso. E aí a potência é basicamente a quantidade de fótons emitidas ao mesmo tempo por um equipamento fotopolinizador, né? Então, imaginem que um equipamento de alta potência, como o Valo X, emite mais fótons ao mesmo tempo do que um equipamento de baixa potência. E aí isso é importante porque para cada fóton de luz absorvido, quem diria que numa terça-noite a gente estaria falando sobre fotoquímica, né? Lei de Stark-Einstein. Mas é só para. Juro que é simples, é só para a gente entender que para cada fóton de luz absorvido, no sistema químico, uma molécula é ativada numa reação fotoquímica. Ou seja, para cada fóton de luz absorvido, a gente consegue ativar uma molécula dentro de uma reação de polimerização. Então, quanto mais
fótons a gente emite ao mesmo tempo, mais rápido essa reação de polimerização vai acontecer. Tudo bem? Mas não é ao infinito e além, porque a gente tem um estudo onde a gente viu, e não só a gente viu isso, que quando a gente utiliza um equipamento com cerca de 1.200 miliwatts por centímetro quadrado de radiância, né, por um tempo médio aí, o recomendado pelo fabricante, de 10 a 20 segundos, a gente tem resultados melhores do que quando a gente utiliza um equipamento com uma altíssima radiância por um tempo menor. Então, por exemplo, 3.600 por um terço do tempo que a gente utilizou para 1.200. Então, o que é o ideal? A gente utilizar uma irradiância cerca de 1.200, de 1.000 a 1.200 miliwatts por centímetro quadrado pelo tempo recomendado pelo fabricante, tá? E é exatamente essa ideia que o Valchis trouxe, né? Em vez de ter vários modos de fotoativação, que a gente sabe que alguns não funcionam, principalmente esses que é soft start ou é de rampa, eles não funcionam. Então, foi enxugado esses modos de fotoativação para 2 modos somente. Um que emite 1.100 miliwatts por centímetro quadrado, que é o ideal, de acordo com as pesquisas que a gente tem, e um modo extra que emite o dobro disso, 2.200 miliwatts por centímetro quadrado. E o interessante desses 2 modos é que o modo standard vai funcionar sempre por 10 segundos. Então, se vocês ligarem o equipamento no modo standard, que fica azul contínuo, não que fica piscando, ele vai funcionar durante 10 segundos por 1.100 miliwatts por centímetro quadrado. Então, ele vai entregar uma quantidade de energia X, certo? Que é 1.100 vezes 10, vai ser 11.000 miliwatts por centímetro quadrado, ou então 11 joules de energia, tudo bem? E aí, o modo extra é o dobro disso, então 2.200 miliwatts por centímetro quadrado, que é aquele modo que fica piscando. E ele vai funcionar por 5 segundos. E ele vai ficar até piscando para ter um relaxamento térmico, né? Para não ter um sobreaquecimento nesse modo. Então, esse modo funciona durante 5 segundos e vai entregar exatamente a mesma quantidade de energia, tudo bem? Então, vai ser os mesmos 11 joules por centímetro quadrado que vai entregar. Então, os 2 modos entregam mesma quantidade de energia. Isso é algo bastante interessante. E aí, a gente fez alguns estudos comparando o modo standard e o modo extra. O modo standard por 10 segundos e o modo extra por 5 segundos. E dependendo do material restaurador, vale mais a pena a gente utilizar o modo standard. Dependendo do material restaurador, não faz sentido, não faz diferença em utilizar o modo standard por 10 ou usar o modo extra por 5. Então, dependendo do procedimento que vocês forem fazer, vocês podem fazer com o modo extra sem problema. Agora, para uma restauração, algo mais que depende mais de uma que você vai precisar de uma durabilidade maior, talvez seja melhor para garantir utilizar o modo standard pelos 10 segundos ou pelo tempo recomendado pelo fabricante, tá? Vamos falar sobre o espectro de emissão também, que é basicamente a cor da luz. E aí, durante muito tempo, teve uma discussão se usa luz azul ou se usa luz azul e violeta. E aí, hoje, a gente tem estudos que mostram, e até é uma tendência entre os fabricantes, quase não vê mais fabricante lançando equipamento que só emita luz azul, né? E se todos os fabricantes mudaram para esse modo de emissão que tem luz azul e violeta, isso é um indicativo de que isso pode fazer mais sentido na hora de fazer as restaurações que estão fazendo no dia a dia clínico, né? E aí, falando sobre fotoquímica novamente, a gente tem a primeira lei da fotoquímica, que é esse nome complexo de ser falado, não vou nem ousar falar esse nome, mas isso diz que essa lei diz que a luz precisa ser absorvida pelo fotoiniciador para que essa reação química aconteça. Ou seja, a luz precisa ser da cor específica para o fotoiniciador que está sendo utilizado naquela resina para que a reação de polimerização aconteça. E a gente sabe que a gente tem diversos fotoiniciadores diferentes que os fabricantes utilizam nos materiais restauradores, né? E o mais utilizado é a canforoquinona, que absorve basicamente luz azul, o pico de absorção da canforoquinona é no espectro de luz azul.
E por isso que todos os equipamentos fotopolimizadores emitem pelo menos luz azul, né? Ou a luz azul só, ou luz azul e violeta, né? Mas além disso, a gente tem o Ivocerin, que é uma patente da Ivoclar, e a gente tem o TPO, que esses dois fotoiniciadores têm pico de absorção na luz violeta, no espectro de emissão da luz violeta. E o TPO, mais do que isso, ele não absorve luz azul, ele absorve luz violeta. Então, apesar de eles serem mais eficientes do que a canforoquinona, eles precisam da luz violeta. E tem alguns materiais que a gente tem no mercado que tem esses fotoiniciadores alternativos à canforoquinona na sua composição. E a gente tem estudos que mostram que quando a gente tem esses fotoiniciadores alternativos à canforoquinona na composição dos nossos materiais, faz sentido a gente utilizar a luz violeta. Aí a má notícia, né, que parece um absurdo, mas acontece, é que os fabricantes muitas vezes não nos dizem qual que é o fotoiniciador que tem na formulação dos materiais deles, né? E aí a gente tem que supor que tem canforoquinona, ou supor que tem, além da canforoquinona, algum outro fotoiniciador. Mas na dúvida, o que eu recomendo sempre na dúvida? É melhor você ter e não precisar do que você não ter e precisar. Então, na dúvida, eu prefiro ter a luz violeta, mesmo que o material só tenha canforoquinona, porque essa luz violeta também vai ser absorvida pela canforoquinona, certo? Não vai ser desperdiçada. Mas se eu tenho um material que precise da luz violeta, eu já tenho essa luz violeta no próprio equipamento fotopolinizador que eu vou utilizar. E outro fator que leva a dificuldade do aumento dessa ponteira, da ponta do equipamento fotopolinizador, é exatamente o perfil do feixe de luz. O perfil do feixe de luz é basicamente a distribuição da luz pela ponta do equipamento fotopolimizador. Então, se a gente olhasse para o equipamento fotopolimizador com ele ligado, primeiro a gente não vai conseguir, né? A gente sabe que a gente não consegue porque a luz é muito forte. A gente não pode olhar porque isso causa uma degeneração a longo prazo, né? Uma degeneração da nossa visão. Mas a gente tem equipamentos específicos que conseguem medir essa distribuição da luz pela ponteira do equipamento. Então, se a gente olhasse esses dois equipamentos pela ponta, por exemplo, a gente consegue ver distribuições diferentes da luz. A gente pode ter distribuição uniforme e distribuição não uniforme. E aí que está o ponto de ser difícil aumentar o tamanho da ponteira, né? Porque não adianta nada a gente aumentar o tamanho da ponteira, ter uma ponteira gigante e ter a luz concentrada ali no meio dessa ponteira. Porque toda essa região periférica da ponta não vai estar emitindo luz que vai efetivamente polimerizar uma resina composta de maneira adequada. Então, por isso que a gente precisa pensar também nessa distribuição da luz pela ponteira do equipamento fotopolimizador. E aqui, algum estudo que ainda está difícil da gente sentar para escrever e publicar, mas é que eu trago a imagem de alguns equipamentos fotopolimerizadores e a homogeneidade desses equipamentos. Então, vocês veem aí que quanto mais vermelho, mais forte é a luz nessa região da ponta do equipamento. E quanto mais azul, mais fraco é a luz nessa região da ponta do equipamento. Não sei nem se eu devia ter colocado concorrente A, concorrente B, né? Agora já foi. Desculpa aí, Natália. Mas aqui só comparando diversos equipamentos que a gente tem no mercado com o Valo X. Então, quanto menos cores a gente tem pela ponteira do equipamento, melhor, né? E quanto mais próximo do amarelo e do vermelho ali, melhor, porque a luz está sendo emitida de forma mais uniforme, né? E aí que tá. O Deep Cure ali é um equipamento de um fabricante. Posso falar fabricante, não, Natália? Melhor não? Ué, pode. Agora já foi, né? Já foi, já tá aí. Mas eu vou falar. O Deep Cure é de um fabricante X aí. E aí a diferença é que ele emite somente luz azul. E emitindo somente luz azul, fica muito mais fácil de se homogeneizar essa luz pela ponteira do equipamento. Então, imagina, se tem uma cor só, fica mais fácil distribuir essa cor só pela ponteira do equipamento. Quando a gente tem o azul e o violeta, fica mais difícil a gente homogeneizar a distribuição, porque a gente precisa pensar na distribuição não só da irradiância pela luz do equipamento, mas também
própria cor da luz. Não adianta metade da ponta emitir luz violeta e metade da ponta emitir luz azul, porque daí o que acontece no final é que você vai ter metade da restauração bem polimerizada e metade da restauração mal polimerizada, né? Então, pensando nisso, a gente consegue ver que o Valo X, além de ter a maior ponteira, ela tem uma distribuição bastante uniforme dessa luz pela ponteira do equipamento fotopolimerizador, certo? E quanto mais simples ou quanto mais barato for o equipamento fotopolimerizador, pior essa distribuição, tende a ser pior essa distribuição, tá? E aí muita gente fala, mas o valo não é bem distribuído, e aí joga na parede a luz e fala, tá vendo? Dá para ver azul e violeta ali. E aí, se parar para pensar, realmente, se você jogar, se você sentar num lado da sala e pedir para o paciente abrir a boca e ser fotopolimerizado do outro lado da sala, realmente não vai ser homogêneo. Mas vocês vão ver que conforme a gente vai se aproximando, esse sistema de lentes que tem, não é só uma lente, são duas lentes que a gente tem na ponta dos valos, uma lente sobreposta à outra, ela funciona exatamente para dar além de colimar melhor essa luz, para homogeneizar essa luz de maneira mais uniforme. Então, conforme eu coloquei um vídeo, não sei se dá para ver aí, mas conforme vocês vão chegando mais perto da restauração, em algo que é clinicamente relevante, vocês vão ter uma mistura maior dessa luz que está chegando no material restaurador. Então é isso que a gente precisa, né? E aí por que o Valo X consegue ter uma homogeneidade melhor dessa luz pela ponteira toda? Porque o Valo X não tem só um LED, ou não tem dois LEDs, ou não tem 4 LEDs como as gerações anteriores. Ele tem 12 LEDs, né? Então, para conseguir entregar a luz pela ponteira toda, a Ultradent teve que espalhar mais LEDs pela ponta desse equipamento. Tá certo que são 4 LEDs são de luz branca, que não vão ser utilizadas para fotopolimerização. Mas desses 12, 8 são para fotopolimerização. Então, a gente consegue uma distribuição mais homogênea da luz ali por conta dessa maior quantidade de chips, né? A gente consegue uma emissão maior, tá? E aí, se a gente para pensar, se a gente tem uma MOD ali, ó, se a gente tem uma ponteira pequena, a gente vai ter que fazer mais pontos de fotoativação. Se a gente tem uma ponteira maior, a gente consegue menos pontos de fotoativação, que é o que a gente gostaria de ter. E aqui é uma dissertação de mestrado que eu não tive, que ainda a gente está escrevendo, mas só mostrando a homogeneidade da polimerização. Então, imagina que num disco de resina de 12 milímetros, que é uma distância média distal de um primeiro molar inferior, aí, ou então uma distância cérvico-incisal de um incisivo central superior, a gente tem cada uma dessas estrelinhas é um ponto onde a gente mediu a dureza desse material. E quanto mais duro, mais bem polimerizado, e quanto menos duro, menos bem polimerizado vai estar essa resina. E aí a gente comparou o centro com a região periférica desse disco de resina. Então a gente comparou o centro, o quanto bem polimerizado estava essa região externa comparado com o centro. E quando a gente coloca isso em percentual de dureza, a gente tem que o valo X consegue uma homogeneidade maior dessa dureza, da distribuição da dureza por esse disco de resina. E isso por conta da ponta do valo X ser maior do que dos outros equipamentos fotopolimerizador. Isso é interessante, né, quando a gente pensa nisso. E aí muita gente me fala, mas o valo X esquenta muito. E realmente esquenta bastante. Se colocar no dedo ali, deixar a foto polinizando durante muito tempo, realmente pode ser que o paciente até se queixe se você aumentar muito o tempo de fotopolimerização, né? Só que aí tem alguns estudos que mostram que existe um número meio cabalístico, assim, existem alguns estudos para embasar isso, mas são estudos meio antigos, mas que isso tem se levado como uma certa referência para ver aumento de temperatura. Então, se a gente tem um aumento de temperatura de até 5,5 graus, isso não vai ser um problema pro dente do nosso paciente, 5,5 graus de aumento de temperatura pulpar, né?
Se a gente tem mais do que 5,5 graus, a gente tem um risco maior de ter uma inflamação pulpar irreversível nesse dente. E aí a gente tem esse estudo que eles compararam alguns protocolos de fotoativação diferentes, mas vejam nessa tabela as três últimas linhas, que são mais ou menos o que a gente preconiza hoje de emitância, né? Que são mais ou menos 1.200 miliwatt por centímetro quadrado. Quando a gente usa por 10 segundos, ó, a gente tem um aumento de temperatura de 1,5 grau. Então está longe dos 5,5 graus. Né? Quando a gente usa por 30 segundos, a gente tem um aumento de temperatura de 3,5 graus. Então, a gente ainda, mesmo aumentando, hoje em dia, a maior parte das resinas tem um tempo de exposição aí de 10 a 20 segundos. Então, se a gente excede esse tempo recomendado pelo fabricante, a gente ainda assim está seguro com relação ao aumento de temperatura pulpar. Se a gente tem um aumento de 60 segundos, aí sim a gente começa a ter uma preocupação que chega nos 5,5 graus. Mas pensando nos 60 segundos, a gente está fazendo 6 vezes mais do que o recomendado pelo fabricante, certo? E aí, pensando em algo mais recente, a gente tem esse estudo publicado pelo grupo do professor César Arraes, lá de Passo Fundo, com o professor Richard Price e tal, que eles testaram modos de equipamentos modernos que emitem luz com alta potência, né? Então, ali, quando a gente fala de valo X 20 segundos, que é dois ciclos de fotoativação de 10 segundos, isso é considerando o modo standard lá de 1.200 miliwatts, 1.100 a 1.200 miliwatts por centímetro quadrado, certo? E quando a gente fala do valo X 5 segundos, a gente está falando sobre o modo extra ali, que é o modo que entrega o dobro disso, de 2.200 mais ou menos miliwatts por centímetro quadrado. E pensando nisso, ó, a gente tem uma tabela aqui com os aumentos de temperatura. Quando a gente fala numa cavidade classe 1, dependendo da resina, esse aumento de temperatura também muda. Mas quando a gente fala sobre Filtech Book Fill Flow, ali na tabela 4 da esquerda, quando a gente utiliza o valo X por 20 segundos, a gente tem uma média de aumento de temperatura de 4,1. Então a gente ainda está seguro, mesmo dobrando o tempo de exposição recomendado pelo fabricante. A Tetric Power Fill da Evoclar, mesma coisa, 4,1. Tetric Power Flow da Evoclar, 3,9. Quando a gente utiliza o valo com a Filtech One ali, ó, valo X 20 segundos, 3,8 graus de aumento de temperatura. Então, mesmo assim, a gente está dentro de um limite seguro, certo? Quando a gente utiliza o modo extra ali, ó, valo X 5 segundos, com a Filtech Book Fill Flow, a gente tem 2,6 graus de aumento de temperatura. Quando é uma cavidade classe 5, isso é diferente. Ó. Quando a gente tem o valo X ali, ó, deixa eu só afastar essa. Fica uma janelinha em cima aqui que eu não consigo ver. Mas a gente tem um aumento de temperatura menor ainda. Isso nos leva a crer o quê? Que o ideal é não existe resina sobrepolimerizada, né? Não existe você polimerizar demais uma resina. Existe você polimerizar de menos. Existe resina subpolimerizada. E a resina subpolimerizada é um problema. Se polimerizar demais uma resina, não tem problema. O grande problema de se aumentar o tempo de exposição é exatamente você aumentar a temperatura. Quanto mais tempo você vai deixar lá, maior vai ser esse aumento de temperatura. Então, o ideal é você utilizar o tempo recomendado pelo fabricante do material restaurador para esse equipamento fotopolimerizador. E aí, pensando nisso, a gente consegue ter uma garantia de que a gente não vai causar um prejuízo pulpar para o nosso paciente. Mas se mesmo assim eu quiser aumentar o tempo de exposição, tenho tempo de sobra, vou fazer, quero garantir, por mais que não tenha diferença, eu quero fazer, você pode jogar um jato de ar com a seringa tríplice ao mesmo tempo que você está fotopolimerizando. Tem estudos que mostram que isso gera um resfriamento ao invés de um aumento de temperatura. Então isso é eficiente para contornar esse aumento de temperatura quando a gente vai fotopolimerizar alguma restauração. Inclusive, o que o paciente mais sente normalmente não é tecido pulpar, é tecido gengival. E aí, pensando nesse tecido gengival, muitas vezes faz sentido a gente jogar um jato de ar ali para realmente promover um conforto maior para o nosso paciente, certo?
mas eu prefiro aumentar um pouco a temperatura e jogar um jato de ar e garantir que essa restauração vá durar muito tempo, e esteja bem polimerizada, do que eu vou falar algo para vocês, todos os fótons bons esquentam, tá? E aí eu prefiro aumentar a temperatura e garantir uma resina que vai durar por muito tempo do que usar um fóton que não vai esquentar e aí ter que usar e trocar essa restauração múltiplas vezes, né? Que você vai causar um prejuízo maior para o nosso paciente, certo? E aí pensando, a gente Carlinhos, precisa ver... Oi. aproveitando o assunto, né, a Adriana Mazzoni tinha colocado aqui no chat, bem no começo da sua aula, mas imaginei que você ia abordar, né, a parte de aquecimento. Então ela colocou assim, eu acho que aquece bastante, ou é uma percepção minha. A Adriana, ela é odontopediatra, tá? Eu não sei se essa percepção acaba sendo um pouco maior por ser crianças, e o que que você sugere, né, para ela nesse sentido? Ele esquenta um pouco mais do que os valos anteriores, porque ele tem uma potência maior realmente. Então, quanto maior a potência, vai ter um aumento de temperatura vinculado a isso, né? Só que como eu mostrei nos resultados de pesquisas aí, e aí pesquisa mostrando realmente aumento de temperatura pulpar, assim. Como foi feita essa pesquisa? Foi colocado o termopar, como se fosse um termômetro pequeno dentro do dente, de dentes extraídos, e foi feita essa fotopolimerização, né? Então, é seguro sim fazer, mesmo que na nossa mão gere um aumento de temperatura, né? Agora, se você tiver na dúvida ou se o paciente reclamar, se queixar, aí eu acho que vale a pena sim jogar um jato de ar, ou jogar um jato de ar, ou uma solução que é caótico, né? Ainda mais para pediatria, deve ser complexo você segurar o fóton, a seringa tríplice, e ainda ter aquela barreira laranja, você tem que ser um polvo, né, para atender. Mas eu acho que nesses casos, às vezes vale a pena se colocar um sugador perto do dente que for restaurar, porque o próprio sugador de alta potência vai gerar um fluxo de ar ali, vai gerar um resfriamento ao invés de gerar um aumento de temperatura. Acho que ela quer falar, pode falar, Adri. Eu não tô ouvindo. Não, não tô ouvindo. Eu acho que você não tá no mudo, mas eu não tô ouvindo. Tentar fechar e abrir de novo. É. Não tô. Agora fiquei curioso. Tá bom, ela acho que ela vai entrar e vai sair de novo. Tá. Acho que enquanto isso a gente pode ir devagarzinho, né? Para frente? Ou a gente espera? Tinha mais uma pergunta aqui do Tá, Guilherme. então vamos lá. Quais fotos polimerizadores são polywave? Quais fotos são polywave? Primeiro que polywave não é o melhor termo para descrever os fotos que emitem luz azul e violeta, porque é uma marca registrada da Ivoclar, né? Então eu vou começar a falar do concorrente aqui, a Natália vai ficar brava comigo. Mas os fotos que a gente fala de múltiplos picos, né? São ou multi-wave, né? Que daí tira essa palavra polywave. Na maior parte dos fotos que são introduzidos hoje, eles colocam ou a ponta, ou tem já a luz violeta, ou então tem uma ponta que você troca para ter essa luz violeta também. Então você para pensar, o Blue Phase tem, os Valos todos têm, o próprio Quasar tem luz violeta, esse Smart Light Pro, que a Dentsply trouxe agora, tem uma ponta que é polywave também. O próprio Radi Expert tem luz violeta também, então tem bastante foto hoje em dia. Os próprios fotos que vêm da China, eles têm colocado luz violeta também. Então tem bastante foto aí que tem. Vocês veem que é uma tendência que muitos fabricantes estão colocando isso, então realmente faz sentido ter luz violeta no equipamento de vocês. Aí a única coisa que acaba acontecendo é aquelas imagens, né, que você mostrou, que não adianta ter a luz violeta e a luz não tá homogênea, né, como um todo.
Tem uns fotos que a gente pega para testar essas fotos. Principalmente vem de esses mais baratinhos, que se dizem polywave, tem alguns até que falam, o nosso emite luz violeta também. E aí você vai ver a ponta do foto, realmente tem uma luz ali bem fraquinha, mas quando você vai medir essa luz é irrelevante. Não é nem que tá mal distribuída, é que ela é tão fraca que não funciona para nada. E aí ele realmente emite luz violeta, mas Uhum. aí funciona? Não funciona, e não adianta de nada. Por isso que eu digo, não tem milagre. Você paga por aquilo que você vai receber. Então, é isso. Será que voltou? Vocês estão me ouvindo? Voltou. Agora foi, agora foi. Obrigada pela resposta, professor. Mas o que acontece, assim, minha questão é que eu não ouvia os meus pacientes pequenininhos falando, por que que esquenta, Tia Adri? Os outros não esquentavam tanto. Só que nenhum reclamou de dor, eu não tive nenhum problema, porque eu estou seguindo direitinho o protocolo. E, obviamente, não tem comparação com todos que eu já usei até hoje. O Valo é 1000 vezes melhor, porque se você põe, como você falou, a luz é homogênea, a gente põe ali em cima da restauração, imediatamente a restauração já polimeriza, eu me sinto segura fazendo, e com criança é até mais rápido, né? A gente usar o Valo do que outro fotopolimerizador. Eu só fiquei preocupada se eu estava fazendo alguma coisa errada, porque antes os pacientes não comentavam desse aquecimento. Então, eu falei, será que eu que estou usando no modo errado? Por isso que eu quis assistir essa aula hoje, que eu falei, não sei se eu que estou fazendo alguma coisa que não era dentro do protocolo, mas agora eu vi que aquece mesmo, não tem muito em relação a isso, né? Quando você aumenta a potência dos equipamentos, tanto que todos os equipamentos de alta potência, você pega os concorrentes, vou falar de concorrente aqui, mas você pega o Bluephase, você pega o Elipar de Cure da 3M, você pega qualquer foto que você pegar hoje, você vai esquentar. Uns um pouquinho Mas mais, eu outros um pensei na pouquinho menos. tecnologia da Ultradente, né? Porque se a Ultradente conseguiu fazer um laser de alta potência que aquece pouquíssimo, eu achei que o Val também nem ia aquecer, entendeu? Eu que estava usando errado, sei lá. Então, só por isso que eu perguntei, né? Tá bom, Tem umas coisas que a obrigada. física, a gente tenta explicar pela física, mas é complexo às vezes. Mas dá para contornar e mesmo se você não contornar e seguir conforme você estava dizendo, não vai gerar nenhum prejuízo pro Não, paciente. não tem nenhum desconforto. Só me chamou a atenção porque os pacientes começaram a relatar que estava esquentando. Só isso. Mas nada que chegasse a sentir dor ou algum desconforto que eu tivesse que me preocupar, não é isso. Eu é que falei, será que não estou conseguindo fazer direito? Será que alguma coisa que eu estou fazendo que não está dentro do correto? Mas, a princípio, eu segui o protocolo da utilização, então eu acho que estava tudo dentro mesmo. E Tá você bom. tem uma dúvida, agora eu que vou tirar uma dúvida com você. Tem usado bastante resina Book Fill também para pediatria ou não tanto? Eu uso, mas não tanto. Tá, Eu entendi. uso. Porque Poderia usar mais, eu poderia usar mais, eu não uso tanto. Porque eu acho que um ponto, acho que principalmente quando a gente usa a técnica para resina book fill, é mandatório você ter um equipamento decente, assim, que tenha uma Sim, ponta grande, potente, é. que seja homogêneo, então isso é Não, e mandatório, a assim, ponta sabe? grande, a homogeneidade da luz é perfeito, porque realmente eu me É. sinto segura fazendo, porque eu sei que está polimerizando de verdade. Com os outros eu ficava meio em dúvida, ficava colocando de lado, do outro lado para ver se polimerizava mesmo, e aí, obviamente, demorava mais. E com criança a gente tem que ser rápido, né? Sim. Então, então E até se a assim, criança mexe um pouquinho, a ponta é tão grande que ainda é... está sendo coberto por luz ali. Então não, acho me que sinto só tem segura. vantagem. Me sinto super segura usando, eu tenho certeza que está polimerizando as resinas e tudo mais. A questão só é essa, que eu não sabia em relação ao aquecimento. Falei, será que é alguma coisa que eu estou fazendo ou é o equipamento mesmo que aquece um pouco? Mas até hoje, pelo menos, ninguém relatou nenhum tipo de desconforto. Só que eu uso no protocolo, então eu acredito que se eu continuar usando assim, não vai ter grandes problemas, mesmo sendo dente descido, né? Uhum. Onde eu tenho mais reclamação não, onde os pacientes relatam mais esse aumento de temperatura é quando eu vou fazer restauração de classe 5, porque daí a Hum. proximidade com o tecido gengival é maior. E aí a gengiva vai sentir mais do que o tecido pulpar.
Porque a gente tem sorte que o dente é mau condutor térmico, né? Então, o calor para passar da cavidade para o tecido pulpar não é fácil, né? Então, essa é a nossa sorte, né? Obrigada, tá? Imagina, obrigado pela pergunta. A gente tem mais gente com a mão levantada. Você quer tocar mais um pouquinho e depois a gente responde? Você quem manda, Natália. Hoje eu tô te obedecendo. Bom, então é a Daniela, né, que tá com a mão levantada aqui. Ei, boa noite. Não, é só para Boa a noite. questão do aquecimento, eu tenho notado que quando a área é coberta, né, pelo dente, pela luz, não é tanto no dente, eles relatam mais o aquecimento. Às vezes pega um pouquinho no lábio, se o dente for menor ou se for uma área que não pega a luz, vai toda para o dente, eles relatam mais o aquecimento. Se for mais um oclusal, uma vestibular de um incisivo maior, não tem tanto esse relato da questão do aquecimento. É mais mesmo, acho que essa luz que passa pelo dente, né, atravessa, extravasa do dente ali, que fica aquecendo mais. É exatamente isso que a gente estava conversando agora, né? Porque o dente é mau condutor térmico, né? Então, se pega no dente, isso não é conduzido facilmente. Agora, se não está sendo irradiado no dente, está na bochecha, algum tecido mole, né? E aí, tecido mole vai sentir mais ainda. Então, nesses casos, pode ser que valha a pena jogar um jatinho de ar. Como ela trabalha com odontopediatria, os dentes têm uma área menor, provavelmente extravasa. Pode ser, é verdade. Mais. É verdade, não tinha pensado nisso. Então, bom, mas o que eu percebo. Eu acredito que porque tem uma área menor e também uma espessura menor do esmalte, mesmo quando a gente fica só no dente, eles sentem que está aquecendo. Pediatria é um desafio tão grande, né? Eu admiro muito os odontopediatras, porque Eu admiro vocês quem fazem atende mágica. adulto. Eu admiro quem atende adulto, Deus me livre. A Cristina, acho que também, Cristiane quer falar também. Eu acho que ela também é odontopediatra, se eu não me engano. Sim, hoje estão todos pediatras aqui. Bom, boa noite, Carlos. Também é a mesma coisa, né, que elas falaram, eu percebi, principalmente na região vestibular, aquela lesão de cárie bem ali na cervical de dentinho anterior. E aí, realmente, o dente descido é pequeno, se aproxima Espera um pouquinho, se aproxima da gengiva. E aí eu senti isso, que um pequenininho que assim, ele já não colabora muito, né? 2 anos e meio com cárie para restaurar e ele sentiu um pouquinho mais, assim, sabe? Meu. Oi? Então eu acho que é o aquecimento da gengiva mesmo, porque a área do foto é muito maior do que o dente descido, né? Então, aí eu ia até te perguntar, a gente precisa ficar numa distância muito próxima mesmo, ou pode ficar um pouquinho mais distante? Tem aquela distância mínima, né? Aí é o spoiler para o próximo tema que eu vou abordar, que é exatamente esse distanciamento do equipamento fotopolimerizador, tá? Mas, realmente, o ideal é que se mantenha o mais próximo possível e aí, se o paciente estiver se queixando, jogar um jatinho de ar talvez valha a pena. Aí realmente tem que trabalhar igual polvo aí, não sei como na pediatria funcionaria isso. Eu costumo trabalhar, assim, grande parte do tempo com auxiliar, então pelo menos já ajuda, né? Aí ajuda bastante, porque daí dá para o auxiliar ficar jogando um jatinho de ar ali e já resolve esse problema, porque quando a gente tem alguns estudos, aquele estudo que eu mostrei antes, ele mostra que ao invés de esquentar, resfria. Então, realmente é eficiente para aliviar esse aumento de temperatura, para contornar esse aumento de temperatura. Bom, obrigada, viu? Eu que agradeço. Mais alguma dúvida, Natália? Não, pode seguir agora. Tá, vou dar uma aceleradinha aí, senão a gente não vai terminar a tempo. A gente já está quase no limite mesmo.
Então, vamos lá. E aí, ó, é o próximo tema ali, ó, que é o efeito do distanciamento da ponta do equipamento fotopolinizador, né? Isso tem muito a ver com a colimação da luz. Então, imagine o seguinte, que a gente tem, vocês, como todos já são praticantes do laser, vocês sabem que o laser é um feixe de luz colimado, então ele não dispersa, né? Aí o equipamento fotopolinizador, não, ele sempre vai dispersar. Você pega o laser e joga na parede, ele vai ficar gigantesco a área que está sendo iluminada, né? E aí, quando ele é mais colimado, ele dispersa menos, quando ele é menos colimado, ele dispersa mais. Quanto mais colimado ele é, menos luz ele vai perder com a distância. E aí é exatamente esse ponto do valo X, né? E aqui eu trago um outro estudo aqui, um artigo que o Price fez relacionado a isso, com várias situações, né? A situação A é de um equipamento foto bem colimado. Então, a 0 milímetros de distância ali, a gente tem que tudo que é emitido está chegando no dente que está sendo restaurado, né? Então, ali, imagina, 1.400 miliwatts por centímetro quadrado está saindo do equipamento e tudo isso está chegando no material, certo? Quando a gente distancia 3 milímetros, a gente perde 14% do que está sendo emitido. E quando a gente distancia 6 milímetros, a gente perde 29% do que está sendo emitido, tá? Já numa situação de um feixe de luz não colimado, ali ó, a gente perde 50% quando a gente distancia 3 milímetros e 75% quando a gente distancia 6 milímetros. Então, imagina o seguinte, você acha que está entregando 1.400 miliwatts por centímetro quadrado, mas na verdade você está entregando 25% disso. E aí a gente acha muitas vezes que a culpa é do material restaurador, que não polimerizou direito. Mas a gente tem que entender o equipamento fotopolinizador e ver que realmente não está chegando luz ali. E aí a gente teria que aumentar muito o tempo de fotopolinização para compensar isso, né? O que pode não ser ideal. E aí, por isso que eu digo, se você quer fazer restauração book fill, se você quer fazer restauração de cavidade classe 2, ou seja, se você quer fazer restauração, você precisa de um equipamento fotopolinizador de qualidade, senão você pode estar caindo nessas armadilhas que são feitas aí. E o valo X ali, se a gente parar para ver, ele tem um comportamento muito próximo de um feixe de luz muito colimado, ou seja, ele emite uma luz bastante colimada. Ele vai perder um pouco da luz conforme a gente vai aumentando a distância, então o ideal é que seja o mais próximo possível da restauração, mas ao mesmo tempo ele perde pouco, ele perde menos do que perderia em outras situações e outros equipamentos fotopolinizadores. Então, em vez de manter uma distância, o ideal é que mantenha-se o mais perto possível. Eu vou pular algumas coisas, eu vou falar um pouquinho sobre biossegurança, que é algo que eu acho que é interessante de ser falado, porque normalmente vocês podem utilizar tanto a capinha do valo, a barreira protetora, quanto um Magipack ali, né? E aqui tem um estudo mostrando algo interessante ali, ó. Quando a gente utiliza o protetor do próprio equipamento, a gente tem uma perda, quando a gente está usando ele de maneira correta, de 5% da luz que está sendo emitida. Quando a gente utiliza o Magipack, a gente tem esses mesmos 5%. Ou seja, é eficiente a gente utilizar o Magipack. E aí a Natália vai ficar brava comigo, que não vai vender a barreira de proteção do valo, mas o Magipack é eficiente e serve para isso, desde que seja feito de maneira correta. Então, o que vocês têm que fazer? Não pode colocar o Magipack todo enrugado em cima da ponta do equipamento. Tem que colocar ele bem lisinho ali, sem formar arrugas, tá? Além disso, a gente precisa medir o que o equipamento está entregando. Então, a gente precisa monitorar isso, a gente precisa de radiômetro. Não sei o quanto que o meu equipamento emite. A gente tem um projeto aqui na faculdade que chama Avalie Seu Foto, que inclusive, ela tem o apoio da Ultradente, onde a gente mede as fotos dos dentistas que quiserem trazer aqui para a Faculdade de Odontologia da USP. Então, se vocês quiserem, mandem um e-mail para avalieseofoto@usp.br que a gente consegue avaliar a foto de vocês. E um último ponto aqui é o acesso do equipamento. Então, se a gente consegue posicionar esse equipamento de maneira correta ou não. Porque a gente precisa posicionar o equipamento sem gerar região de sombra, cobrindo toda a restauração.
E aí tem equipamentos ali, ó, na linha de cima ali. Só os únicos dois que conseguem ser posicionados de maneira correta são o A e o F, tá? O B, o C, o D e o E, a gente consegue no máximo ali na linha de cima, a gente consegue ver no B, no primeiro molar, no C, entre o segundo pré e o primeiro molar, no D, primeiro molar, e o E, a gente chega no máximo no canino, sendo posicionado de maneira correta. Ou seja, é bem ruim, né? A gente não consegue fazer restauração posterior com esse foto, porque parece absurdo, mas é real, né? E aí, quando a gente força o posicionamento correto, que a gente consegue ver aqui na linha de baixo, a gente começa a angular cada vez mais a ponta desse equipamento fotopolimizador. E aí, o que que acontece? Numa restauração posterior, normalmente a gente utiliza a matriz metálica para reconstruir essa face proximal, né? E o metal não deixa a luz passar. E olha aqui, ó, a gente imitou exatamente o posicionamento do equipamento foto, essa angulação, para fazer uma restauração utilizando uma resina bulk fill, e fotoativou pelo tempo recomendado pelo fabricante, de 10 segundos. E olha ali como estava a resina no fundo da caixa proximal. Ela está mole, ela não é que está mal polimerizada, ela não está polimerizada nada. E aí imagina isso na boca do paciente de você, não vai funcionar de maneira nenhuma, né? Então, isso daqui vai gerar um prejuízo muito grande para o paciente de vocês. Então, o ideal é que a gente tenha algo como o Valo X que vai chegar lá na região posterior de maneira adequada e sem gerar a região de ângulo, de sombra, alguma coisa do tipo. E não sei se vocês já utilizaram o Valo como uma ferramenta de diagnóstico, que o Valo X deixou de ser só um equipamento de fotopolimerização, ele é uma ferramenta de diagnóstico também. O que eu acho genial, o pessoal da pediatria, não sei se vocês têm usado bastante Icon, mas para usar Icon, fazer transiluminação, eu falando concorrente de novo, Natália, desculpa, mas para fazer Icon é sensacional, você precisa fazer transiluminação. E para fazer transiluminação, a luz branca do Valo é muito boa, porque não emite luz com a mesma potência, se diminui a potência e consegue ficar por um tempo ligado um tempo maior, então você consegue fazer esse diagnóstico com uma precisão muito maior, né? E sempre com a lente difusora, aquela lente laranjinha, tá? E a luz violeta também funciona muito bem para a gente detectar por fluorescência a diferença entre resina e dente. Então, se remover resina, faço ortodontia, quero remover attachment de alinhador. Pô, às vezes é difícil de ver, né? Então, remoção utilizando essas pontas é bastante interessante. Aqui é só mostrando a lente interproximal, para a gente ver a região interproximal ali, por transiluminação. Ali estava ligeiramente cavitado, a gente teve que fazer essa restauração, a gente confirmou com uma radiografia, mas a própria transiluminação dá para ver um sombreamento nessa região, né? E aqui um caso de infiltração resinosa, onde tem um paciente pós-ortodontia, faz tempo já, né? E olha como a transiluminação do Valo X com a luz branca é interessante, né? A gente consegue ver as regiões mais rasas, as regiões mais profundas ali, a gente consegue determinar exatamente o que é raso e o que é profundo. Porque se fosse tudo raso, a gente consegue fazer uma microabrasão. Pega o palustre ali, a gente consegue remover tudo com uma microabrasão. Agora, regiões mais profundas a gente não consegue remover tão facilmente, a gente pode lançar mão de infiltrantes resinosos, né? Então, aqui só mostrando a sequência do Icon, o ácido, o álcool e a infiltração em si. E é legal que a gente usa a mesma ponta para transiluminar e depois a gente tira a difusão e usa a luz azul do Valo X para fotopolimerizar, né? Então é muito versátil. E aí usando as diffs para fazer o polimento, primeiro superior, depois inferior, a mesma coisa ali, ó, olha como a transiluminação é necessária até para ver se já está na hora de infiltrar ou não. Então a gente precisa, na hora de aplicar o álcool, olha como muda a característica da mancha. A gente sabe que a gente pode infiltrar, né? Aí fazendo essa infiltração, depois removendo excessos e ali o depois e o antes, né? Tem uma diferença bastante grande de um resultado. Não fica perfeito, não fica, mas para o paciente ficar feliz ali. E olha ali, ó, os attachments ortodônticos que a gente pode remover seletivamente, ou então restaurações antigas, né? Ali vocês conseguem ver a restauração? Ali nas proximais? Consegue, né? Nas mesiais. Mas olha como fica mais fácil se a gente fizer assim. A gente consegue ver exatamente a extensão da resina composta. E aí, removendo essa resina composta, a gente consegue ter a segurança de que a gente removeu tudo, tá? Então, só um resumão aí de fotopolimização, se vocês quiserem tirar um print, tirar foto, isso
basicamente tudo que eu fiquei falando aqui. Eu poderia ter feito só um slide para vocês, certo? Queria agradecer. Se tiverem alguma pergunta, a gente pode discutir. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar e-mail, mandar por Instagram, sinal de fumaça. Às vezes demora, mas respondo, tá? E posso fazer um jabazinho de BPD, Nath? Pode. Então tá bom. Pode, porque eu também Aqui, vou ó. estar lá. Então, vai dar uma aula sobre o Gemini lá no GBPD. O GBPD é o congresso, é o evento do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, né? E apesar de chamar dos professores de dentística, é para todo mundo, inclusive para pediatria, tá? Pessoal da pediatria, sei que tem muito a ver com dentística. E aí vai acontecer em Santos de 5 a 7 de junho. E a gente vai discutir clareamento, desgaste dental, adesão, mínima intervenção. Então vai ter uma grade bastante interessante. A Ultradente vai estar com a gente, a Natália vai estar lá falando sobre o Gemini também. Então vocês estão convidados para ir, se vocês quiserem. Serão muito bem-vindos lá, certo? E obrigado. Se tiverem alguma dúvida, por favor. Bom, a gente que agradece a sua aula. Vou ver se alguém tem alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa. Fiquem à vontade, aproveitem. Todo mundo Todos. tava com dúvida do aumento de temperatura, né? Ou tá todo mundo com fome querendo jantar ou dormir já, né? Carlos, quando a gente identifica uma mancha muito profunda na HMI, a gente, muitas vezes, só a infiltração não resolve, né? Aí, dependendo da profundidade da mancha, o ICON não vai ser suficiente. Tem, assim, um sombreamento que a gente consegue identificar quando tem que invadir com broca ou quando que dá para só infiltrar? Normalmente o que você vai ver pela transiluminação é algo mais escuro, assim, né? Mais escuro. Bem escuro. Quando quase preto, assim, é muito profundo. Isso, é muito profundo. E aí que está a importância de você ter um transiluminador, né? E nada melhor do que ter não só um transiluminador, mas também que é um fotopolinizador. Então, por isso que eu acho tão genial essa ideia de ferramenta diagnóstico do Valo-X. Mas nesses casos, o que a gente tem feito quando a gente detecta isso na transiluminação é fazer um desgaste superficial, uma pedra sabe aquelas pedrinhas de Arkansas? Aquelas pedrinhas brancas, que eu não vou falar de outro competidor aqui, senão ela pega. Mas aquelas pedrinhas branquinhas, a gente vai tirando bem seletivamente, bem pouquinho, até a gente sentir e aplicando o álcool, a gente consegue ver essa mudança da característica da mancha por transiluminação. Por isso que para fazer infiltração precisa ter um transiluminador bom e a luz branca do Valo-X é muito boa para isso. E aí a gente faz um desgaste superficial, infiltra e depois restaura. Porque a gente gosta da ideia de, mesmo que a gente faça um desgaste e tem que colocar resina por cima dessa infiltração, a gente vai manter essa adesão em esmalte. E a adesão em esmalte é muito mais previsível do que a adesão em dentina. Muitas vezes, para remover essa mancha e conseguir mascarar, a gente chega em dentina, né? Aí, com a infiltração, é caro, mas faz sentido se o paciente estiver bem informado, porque daí a gente garante uma durabilidade maior da restauração, né? Por manter a adesão em esmalte. Menos dente, né? Com certeza, com certeza. Tá bom. Obrigada. Imagina. Bom, gente, quero agradecer todo mundo, né? Mais uma mentoria aqui, todo mundo junto. Dessa vez falando de fotopolimerização, né? Com o professor Carlos, que é um profissional aí que eu admiro bastante. Foi um prazer passar esse tempo com vocês, né? Como ele falou, ele estudou bastante com o Price. Acho que até da última vez que foi no GBPD, ele estava para cima e para baixo com o Price. Eu achava aquilo surreal, né? Então, obrigada a todo mundo. Quem tiver alguma outra dúvida, pode mandar também no número da comunidade. Se eu não souber responder, eu pergunto para o professor, ele com certeza vai nos ajudar bastante. Abraço, Flávio. Eu não sabia que o Flávio estava aí. Ele é da comunidade, você viu?
Muito E, bom. bom, você fez o seu jabá do GBPD, mas você esqueceu de falar que também vai estar conosco no Bridges, né? Exatamente. Então quem ainda não adquiriu o convite, pode falar comigo, né? Para adquirir e estar lá prestigiando o evento. E semana que vem, dia 21, a gente tem a mentoria normal de Gemini, tá? Eu mando o convite para todo mundo, ainda não enviei, mas vou mandar. Então, estejam conosco na semana que vem, no dia 21, a partir das 7h30 daí, tá bom? Bom, obrigada mais uma vez, professor Carlos. Carol, obrigada a todo mundo e boa noite a todos.